Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algo impressionante, algo que vai fazer vocês refletirem e a querer voltar a ler a palavra de Deus. Jeremias 33, verso 3 diz o seguinte: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso, Deus está querendo dizer o seguinte, que as coisas grandes dele estão escondidas. E essas coisas muitos não sabem. E aqui diz que é necessário a gente clamar a Ele para obter respostas. Um dia eu busquei o Senhor, eu orei e Ele me mostrou coisas grandes e ocultas. Deixa eu mostrar para vocês pelo menos uma delas. Jeremias 31, verso 31. É um texto que todos conhecem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Muitos leem esse texto e pensam que casa de Israel e casa de Judá são tudo judeus. Negativo. Está errado, são duas casas de Israel. Isso quer dizer que o reino de Deus, em um certo tempo, por causa de certas coisas, se dividiu, e não foi Deus que perdeu o controle, foi Ele que quis dividir o reino, e Ele chamou um reino de casa de Israel e o outro de casa de Judá. E esses dois reinos que vão fazer parte da nova aliança. Agora, se eu dissesse para você que casa de Judá são os judeus e a casa de Israel são os gentios, você acreditaria? Certamente você diria, não, isso não tem nada a ver com a gente, isso é com Israel. Como Paulo fala lá em Efésios 3, ele fala que os gentios são enxertados, fazem parte da dispensação do mistério de Deus, mas não tem nada a ver com isso daqui. Vamos ver se isso é verdade. Isso pode servir como um teste para ver se você crê na Escritura ou não. E também para você ver se você crê em coisas grandes e ocultas. Vamos ver. Se eu perguntasse para um pastor, para um evangelista, para qualquer outra pessoa, se aquela casa de Israel faz parte dos gentios, eles falariam, não faz parte dos gentios. Casa de Israel, casa de Judá são todos judeus, e os gentios eles são enxertados, eles fazem parte da nova aliança por causa de Cristo, né, por causa da fé, e aí tá certo. Mas isso não tem nada a ver com aquele texto que você está me falando, Luiz, desculpa, você tem que estudar corretamente, tem que estar no corpo, e blá 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 blá, né? É isso daí. Mas vamos ver o texto que eles iriam ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça a Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Isso daqui são palavras que a gente tem que estudar, mas com certeza eles não entendem o que está falando aqui, né? Pelo que quando vocês lerem, podeis compreender o discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, ou pelo Espírito, a saber qual é essa dispensação da graça, esse mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aí eles falam, dispensação da graça, esse mistério de Deus, os gentios fazem parte por causa de Cristo, nada a ver com casa de Judá e com casa de Israel. Ok. Voltando alguns versos atrás, no verso 3, Paulo fala, pois segundo uma revelação, foi por revelação que ele entendeu essas coisas, me foi dado a conhecer o mistério. É um mistério, é coisa grande e que estava escondida. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, isso quer dizer que coisas que ele escreveu nos capítulos anteriores é um mistério que ele está querendo falar, e ele escreveu resumido, sem muitos detalhes. Ele deixou links, né? Uma linguagem simbólica. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Ou seja, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente pode confirmar como ele teve essa revelação. Não é que ele teve uma revelação e escreveu a carta com os olhos fechados, inspirado pelo Espírito Santo, e a gente tem que acreditar porque ele é apóstolo. Paulo está falando, quando vocês lerem a minha carta, que eu escrevi resumidamente, vocês podem compreender como eu tive essa revelação do mistério de Deus, que é a dispensação da graça
a respeito dos gentios. Nos capítulos anteriores, ele falou isso, não falou? Vamos em Efésios 2, a partir do verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou terceiro dia, um povo que ressuscita ao terceiro dia. Aqui tá judeus e gentios, tá? Incluso. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora? Não. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui você vê que ele está falando de dois povos, que é judeus e gentios, e que herdaram uma ressurreição com Cristo ao terceiro dia. Certo? Isso daí está confirmado, né? Verso 11. Portanto, lembrai-vos, ele quer, portanto, né, junção de contexto, ele quer que os gentios lembrem de uma coisa. Lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel, sem Cristo, separado de Israel, e estranhos às alianças, são duas. O gentio não fazia parte nem da primeira e nem da segunda, né? Porque não conhecia. Da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, como ele disse antes, sem Cristo, separado da cidadania de Israel. Com Cristo, fazem parte de Israel, certo? Pela lógica, é isso. Dobra atenção no verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse um novo homem, que é Cristo, o seu corpo, fazendo a paz. Pensa comigo agora, analisa, seja um analista disso. Paulo está falando de ambos os povos que estavam separados, e que esses ambos os povos alcançaram uma ressurreição por intermédio de Cristo ao terceiro dia. Ligando os pontos, ligando os contextos, para que a gente não perca o foco. Em Efésios 3 ele fala que ele escreveu o mistério da dispensação da graça, que foi revelado por uma revelação, e que quando a gente lesse a carta, a gente poderia compreender como ele teve essa revelação, que é a respeito dos gentios. Se é que quando ledes, vocês vão compreender, ele falou. E ele falou, escrevi resumidamente. Isso quer dizer que quando a gente lesse a Epístola de Efésios, a gente perguntasse, de onde que Paulo está tirando essas coisas? Dois povos que alcançaram a ressurreição ao terceiro dia. Ou seja, o Espírito Santo esperava que nós fôssemos nos fazer essa pergunta e que nós fôssemos ler a base de tudo. Paulo tinha a base na lei e nos profetas. E é dessa maneira que a gente confirma como ele teve essa revelação. Então a gente tem que encontrar na Escritura aonde que fala de ressurreição ao terceiro dia. E há um verso que cruza diretamente, há um verso no profeta que cruza diretamente com o que está escrito aqui. Oséias capítulo 6. Presta atenção que você nunca mais vai esquecer esse verso e essa mensagem. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele, Tá falando de um terceiro dia? Tá. Esse povo que vai ao terceiro dia alcançar a ressurreição, que está falando aqui, não são judeus e gentios? Você vê que quando Paulo escrevia Efésios 2, ele pensava nisso, certo? Logo em seguida diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Para quem tem as profecias bloqueadas, não sabe o que tem a ver chuva serôdia com o que a gente acabou de ler. Por que não falou das primeiras chuvas, falou das últimas? E falou da vinda do Senhor. E logo em seguida, logo após ter falado, vinde, buscamos ao Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará. Logo em seguida diz, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que tem a ver essas duas perguntas, essas duas tribos, que com certeza alguns vão ler somente como tribo, com a chuva serôdia, com depois de 2 dias nos dará vida e ao 3º dia nos ressuscitará? Você vê que Paulo catou esse verso, Oséias 6, verso 1, e colocou na sua carta, e parece que ele descontextualizou essa parte de Efraim e Judá, né? Chuva serôdia. Parece que ele não está falando disso lá, mas ele está. O que você tem que saber é quem é que está falando essa frase. Vinde, vamos buscar o Senhor, porque é isso que Paulo está falando lá em Efésios 6, né? Basicamente, vamos buscar o Senhor, igreja, judeus e gentios, porque ele tirou a inimizade, fez dos 2 povos um no Senhor. Oséias 5, né? Lembra? Capítulo, epígrafe, tudo isso é colocado por homens só para ajudar, mas se a gente não é consciente disso, acaba atrapalhando. Contexto. Pode ser o verso 13. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, vê Efraim e Judá, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Subiu Efraim à Síria e dirigiu-se ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Olha o que Deus está falando. Eu mesmo os despedaçarei. Quem é que está sendo despedaçado? Efraim e Judá. E ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei, é Deus falando, e voltarei para o meu lugar. Irei, para onde? E voltarei para onde? É só você saber onde que é o lugar de Deus. O lugar de Deus é no céu. Ele está falando, irei e voltarei para o meu lugar. Para quê? Até que reconheçam culpados, o ministério do Espírito, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quem foi despedaçado? Efraim e Judá. E nos sarará, fez a ferida e ligará. Aí vem o verso da ressurreição. Efraim e Judá está sendo falado aqui como judeus e gentios. Por que Efraim se tornou os gentios? Por que Judeu se tornou Judá se tornou judeus? Esse é o grande mistério que está oculto. Eu vou deixar esse vídeo aqui, você clica nesse vídeo e você vai ter passo a passo as instruções para você ficar maravilhado pela palavra de Deus. Por enquanto eu vou fazer o segmento por aqui. De alguma maneira, muito trabalhosa por Deus, muito profunda, profética, Deus fez com que Efraim e Judá se tornassem 2 reinos. E Efraim seria a casa de Israel, as 10 tribos, e Judá, 2 tribos, casa de Judá. Quando Deus fala Efraim e Judá, e na maioria dos textos, ele se refere a 2 reinos, que é judeus e gentios. Vamos para uma prova rápida. É claro que há um processo, um sistema para você entender tudo isso, mas um verso que Deus deixou para esse objetivo mesmo, para essa finalidade, para que ninguém questione falando não é. Para que sirva de testemunho, para que a gente possa falar, agora basta buscar. Ezequiel, capítulo 37, verso 16. Não se preocupe com todos os detalhes, porque os detalhes são muitos, mas tenta ficar com aquele foco em Efraim e Judá e no que você tem ouvido até agora. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel. José, Efraim, casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um no outro, uma união. Estava separado. Ajunta um no outro, faze deles um só pedaço. E filho do homem, filho do homem, Deus poderia falar Ezequiel, não, falou filho do homem, para a gente se lembrar de alguém, para que se torne apenas um na tua mão, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significa essas coisas?
Aí quando a igreja perguntar, o que significa isso? Tu lhes dirá, é o que eu vou dizer para vocês agora. Assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a juntarei aos pedaços de Judá, e farei deles um só na mão, e se tornarão apenas um na minha mão. O pedaço de madeira que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim, isso é a explicação. Assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações. Não está falando só de judeus. Para onde foram espalhados, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, Canaã. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será rei sobre todos eles, é Cristo. Nunca mais serão duas nações. Opa, Efraim e Judá, duas nações? Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Efraim era um reino? Era. Deus, quando dividiu as 12 tribos, das 10 tribos, ele colocou um efraimita para dominar as 10 tribos, de maneira que quando fala Efraim, depois da divisão do reino, significa as 10 tribos, que Deus trabalhou para que se tornassem gentios. Link na descrição, aquele vídeo que apareceu na tela, é o mesmo vídeo, assista esse vídeo. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasia em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Judeus e gentios, aqui está falando. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Por que está falando de Davi? Não é só porque lembrar Cristo. Mais coisas, tem a ver com o tabernáculo caído de Davi. Mas eu creio que deu para entender que esse texto aqui de Ezequiel 37 está aparecendo em Efésios 2. Efraim e Judá são dois reinos que um dia se dividiu e Deus falou, eu vou unir, filho do homem, une eles, e eles nunca mais vão ser duas nações ou dois reinos. Isso, para quem não medita na palavra de Deus, hoje já seria um sinal. Tipo, você tem que se perguntar por que Efraim está sendo chamado de reino e Judá de reino. São tribos, por que está sendo chamado de reino? E por que estão sendo chamados de dois povos que vão se tornar um só? E por que isso está em Efésios 2? Para não dizer outras cartas de Paulo. Porque todas essas coisas estão relacionadas e Paulo tinha isso na mente. E esse é o mistério que ele fala que recebeu a respeito dos gentios e que ele falou, escrevi resumidamente, porque não dá para explicar passo a passo tudo numa epístola, ia virar 66 capítulos, por exemplo, ia virar o livro do profeta Isaías se ele fosse explicar tudo. Então ele deixou links para que a gente recebesse revelação e confirmasse como ele entendeu essas coisas e como Deus passou essas coisas para a igreja. Essas revelações se perderam com o tempo, mas Deus agora resgata essas coisas e está ensinando para as igrejas, está ensinando para as nações, para judeus e para gentios, para Deus tomar testemunhas para si. Então eu pergunto para você, você crê no que está escrito? Porque se você crê no que está escrito, se você não entendeu tudo, claro, pela primeira vez que assistiu esse vídeo não deve estar entendendo tudo, mas você viu que faz sentido e você tem que buscar essas coisas. Já tem um vídeo preparado para isso, explicando passo a passo como acontecem essas coisas. E se você realmente crê no que está escrito, você vai entender isso. Porque não precisa da pessoa estudar toda a palavra de Deus para ver que Paulo tirou esses textos de Oséias e que está tudo relacionado. Eu poderia falar sobre a chuva serôdia, que é tremendo entre as festas aí, entre os tempos determinados. Poderia falar tudo isso, mas esse vídeo foi só para despertar curiosidade em você e para que você busque esses assuntos, ok? A gente volta a se falar, deixa os comentários aí, peço para você também se inscrever no canal, para você estar acompanhando todos os vídeos, para você dar um joinha nesse vídeo, isso também ajuda, e principalmente, compartilhe esse vídeo no Face. Vamos ver o resultado, vamos ver o que as pessoas acham, o que elas vão fazer mediante essa palavra, esse desafio. Porque isso é um desafio para ver se a pessoa vai buscar, se ela crê realmente no que está escrito, e ela vai ficar maravilhada com o resultado, assim como você também vai ficar. A gente volta a se falar na próxima então, e Deus abençoe.